Salve, rapaziada! Tamo na área! Começou o gauchão! Agora é identidade, é tradição, é futebol raiz! Vamos agora com um super guia dessa competição que vai movimentar o estado e o Brasil! Vem comigo, vem no vídeo! Galera, vai começar o gauchão e como vocês que já seguem o Paixão Alvirrubra há muito tempo, sabem, a gente sempre traz um guia da competição. Personagens, os professores, as características da cidade, os jogadores principais, novidades esse ano, transmissão, aonde vai passar os jogos, todos os jogos serão transmitidos. Essa é a grande novidade. Quem vai ser a surpresa? Quem vai ser o azarão? Quem vai cair? Olha, eu já tenho meus palpites e tu já tem o teu? Já deixa aqui nos comentários. Mas para ti que é um apaixonado, não ficar de fora, dá uma moral, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações que tu não perde nenhum vídeo desse gauchão. E tem novidade, para ti que é seguidor fiel aqui do YouTube, quem a partir desse vídeo até o final do Campeonato Gaúcho comentar e curtir os nossos vídeos, no final da competição vai concorrer a um kit de prêmios, camisa do canal, boné do canal, camisa do Zeca, camisa do Guarani de Bagé, camisa oficial do Inter SM. Então, já está inscrito, já está concorrendo. Para ter chance, comenta e também curte os nossos vídeos. Galera, olha, esse guia tá demais. Como eu falei, tem as transmissões, então a gente vai preparar aí uma tabela para vocês com todos os jogos e todos os lugares aonde vão ser transmitidos. Estamos aí com a palavra de todos os professores, né, que vão participar do Gauchão, infelizmente, menos o nosso, né? O nosso treinador não quis falar para o canal, mas o nosso parceiro, o presidente Pedro Della Páscoa, cumpriu esse papel, falando contigo, torcedor alvirrubro, de como que está a preparação do Internacional de Santa Maria. Então, tem muito conteúdo, tem quem já jogou, tem artilheiro de edição passada. Fica aí, vai até o final, confere quem está no gauchão, confere quem são os destaques. Vai no vídeo, vem com a gente! Boa tarde, pessoal. Aqui é Eduardo Abella, ex-atleta do Internacional de Santa Maria. Joguei muitos gauchões, né, na primeira divisão com o nosso Internacional. Queria mandar aqui um abraço para os seguidores do Paixão Alvirrubra, do meu amigo Gustavo Siqueira. Dizer para vocês que estou aqui na torcida pelo nosso Internacional. Queria dizer para vocês que nunca vou me esquecer, né, que eu tive a honra de jogar com Ginga, né, o gol mais rápido da história do gauchão até hoje. Queria dizer também para vocês que o Internacional voltou à primeira divisão e está no meio dos grandes, que é o seu lugar, pela torcida que tem, pela cidade, pela direção, pelos jogadores e pelo treinador que tem hoje. Eu acho que o Internacional tem que se manter, a primeira coisa é se manter na primeira divisão e depois pensar em coisas maiores, né? Mandar um abraço também aqui pro meu amigo Chiquinho, o ídolo dos novos tempos da torcida do Internacional, nosso ídolo também. Então, queria também dizer que o Internacional de Santa Maria tem um jogo difícil no domingo, contra São José, para jogar naquele tapetinho, onde a gente que foi ex-atleta, né? A gente que é ex-atleta, a gente fica pensando, como pode jogar num gramado sintético, né? Mas como o Dunga mesmo, numa entrevista, disse, se o gramado sintético fosse bom, os boi
comiam essa grama sintética, né? Se eles não comem, por que que é bom, né? Mas tá aí, tem que jogar, tá liberado, então queria dizer para vocês que fico aqui na torcida, esperando que o Internacional volte aos velhos tempos de grandes resultados, porque não é fácil fazer futebol hoje no interior, né? É difícil. Antigamente jogávamos o ano inteiro. Hoje, cada dia é mais difícil, porque hoje o Campeonato Gaúcho dura alguns meses e é difícil fazer futebol, contratar jogadores e jogar um Campeonato Gaúcho. Mas também eu estou aqui na torcida para que o Internacional faça o que sempre fez, fazer da Baixada Melancólica, né, o Presidente Vargas, fazer desse estádio, lotar como fez aí agora no campeonato do ano passado, lotar aquele estádio em todos os jogos e fazer do estádio fazer a diferença nos jogos, porque os jogos todos são difíceis. Tem grandes clubes como Caxias, Juventude, Novo Hamburgo, que tem um grande treinador. Eu também passei por muitos bons treinadores no Internacional, né? Passei pelo o Tadeu Menezes, pelo Vacaria, pelo Carlos Garnetti Filho, né? O Bexiga também, tantos outros, André Reis. Então eu tive muitos treinadores muito bons. Eu espero que o Internacional continue, se mantenha na primeira divisão esse ano e faça do Campeonato Gaúcho a sua vida e que comece a subir e jogar jogos maiores. Um grande abraço para a torcida do Internacional, um grande abraço para os meus amigos de Santa Maria, torcedores do Internacional de Santa Maria, assim como é Rafael Colli da Rádio Gaúcha. O sonho do Rafael Colli da Rádio Gaúcha é reunir a turma do Internacional dos anos 80 numa resenha lá na RBS para que a gente conte as histórias dos anos 80. Um grande abraço a todos e um bom Campeonato Gaúcho. Salve, salve! Um abraço aí para vocês, né? Esperando o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho é um campeonato, cara, que tem a minha cara, né? Um campeonato que faz parte da minha vida. E tem uma coisa muito legal, cara, né? E isso marcou muito. Ser goleador do Campeonato Gaúcho, vestindo o manto sagrado do nosso Inter de Santa Maria. Então desejo, né, a nossa torcida, eu digo nossa torcida, né, os nossos torcedores, porque eu me considero um torcedor do Inter de Santa Maria, porque sempre fui tratado com muito carinho, com muito respeito, né, e tô sempre, eu tenho uma rede de contato de amigos aí de Santa Maria, no WhatsApp aí, e ali no Facebook, né, que sempre a gente tá mandando contato. Mas que bom que o Inter votou, né, tava na hora, time grande. Estou aqui no cassino, certo? Fazendo um churrasco, vou mostrar aqui para vocês uma costela desossada, certo? Sou de Bagé, não dá para perder o gosto, tá ali a brasa, tá? Aqui tem uma cerveja que não pode faltar, uma Hagner, tá ali a primeira dama, né? 36 anos de casamento, minha parceira, 40 anos de história juntos, 2 filhos, um neto vindo o segundo agora. E torcendo muito aí para que o Inter Santa Maria faça um baita de um campeonato. Tá? Desejo ao Inter um sucesso enorme, que consiga aí classificar bem, de repente uma vaga, uma Série D de brasileiro. E um abração aí para todos vocês, né? Gosto muito, o Campeonato Gaúcho é fantástico, faz parte da minha vida. É o campeonato mais charmoso, mais raiz do Brasil. Então aí um abração a todos vocês. Um bom ano 2026, obrigado pela oportunidade, tá? Um abraço aí, sucesso, tudo de bom. Esporte Clube Internacional. Centroavante unidos iremos, 1000 vitórias, união e alegria, com valor e fibra tu és, o orgulho de Santa Maria. Meu amigo Gustavo, tudo bem? Passando aqui para falar especialmente com a torcida alvirrubra, né, nesse nosso retorno após 14 anos na divisão de acesso, né, o Internacional volta e o Internacional volta forte. A gente tem uma expectativa muito grande sobre essa competição, sabemos da nossa responsabilidade, do que a gente está representando, o que representa esse retorno do Inter para a cidade, para a região, para toda a nossa comunidade, né, especialmente para o torcedor do Internacional que é apaixonado, que lota o estádio, que nunca abandonou o time, nem nos piores momentos.
Então a gente fez uma pré-temporada de 8 semanas, né, uma pré-temporada longa, né, com alguns amistosos, né, e uma pré-temporada muito satisfatória que a gente termina agora, né, com muita esperança numa grande competição. Né? Claro que a gente sabe das dificuldades, é um campeonato muito difícil, muito equilibrado, mas a gente confia no grupo montado, a gente confia no técnico, no Bruno Coutinho, na comissão técnica do Bruno, a gente confia no torcedor alvirrubro, na sinergia, né, de toda a cidade, né, na sinergia de toda a torcida, com comissão técnica, com jogadores, com sócios, com conselheiros. Então a gente está muito forte, né, a gente acredita, né, que a Baixada vai ser um diferencial muito grande, né, nos jogos aqui. Os jogos fora, o Internacional tem um grupo qualificado, um grupo que mescla experiência com juventude, né, aquela situação da experiência, né, nos jogos mais decisivos, momentos mais difíceis, né, e também da juventude para arriscar, entendeu? Então nosso grupo é formado, né, por esse coletivo, tá? Então a gente acredita numa grande competição, o Internacional entra forte, né, e estamos muito motivados para que aconteça tudo melhor e comece agora no domingo contra o São José, né, no Passo da Areia. Então vamos com tudo, grande abraço. Santa Maria, localizada na região central do Rio Grande do Sul. Santa Maria é um dos principais polos urbanos do interior do estado, com forte presença universitária, importância logística e tradição esportiva. A cidade mantém uma relação histórica com o futebol gaúcho. O estádio Presidente Vargas é o principal palco em Santa Maria. Tradicional casa do futebol local, o estádio já recebeu jogos marcantes do gauchão e de competições nacionais. Com arquibancadas próximas ao campo, se caracteriza pela pressão da torcida e pelo clima decisivo. No Gauchão 2026, o Presidente Vargas volta a integrar o mapa da competição, representando a força do futebol do interior. Esporte Clube Avenida. Salve Avenida, clube do povo, clube da massa. Entra no campo Avenida e vai mostrar a... Fala, Gustavo, tudo bem? Satisfação falar contigo. Falando aqui do Avenida, nossa pré-temporada foi uma pré-temporada muito proveitosa, além dos jogos treinos que realizamos durante esse período. Foi uma pré-temporada em que nós tivemos apenas uma lesão, né? E hoje a gente tem todos os atletas à disposição, o que precisa ser comemorado. Nós conseguimos testar várias formações, nós conseguimos organizar a nossa equipe, montar uma equipe extremamente competitiva, e é isso que o torcedor pode esperar. Uma equipe competitiva que vai marcar bem, vai ter uma fase defensiva organizada e que vai saber o que fazer quando tiver a posse da bola. E isso é muito importante num campeonato tão curto como é o Campeonato Gaúcho. É ter uma marcação muito bem ajustada e saber, principalmente, nos momentos em que tivermos a bola, saber o que fazer, saber como criar oportunidades em cima dos adversários. E eu tenho certeza que vai ser um campeonato muito marcado pelo equilíbrio. Então, cada detalhe, cada bola parada, cada contra-ataque vai ser importante demais para definir as partidas. Então é isso aqui do Avenida, uma equipe muito organizada e que vai honrar as cores do nosso clube. Um grande abraço a ti e a todo mundo aí de Santa Maria. Feito! Santa Cruz do Sul está localizada no Vale do Rio Pardo e é uma das cidades mais importantes da região. Com economia forte, identidade cultural marcada pela imigração e tradição esportiva, o futebol ocupa espaço relevante na história do município. O Estádio dos Eucaliptos é o principal palco do futebol em Santa Cruz do Sul. Com longa trajetória no Campeonato Gaúcho, o estádio carrega décadas de confrontos regionais e partidas decisivas. O ambiente próximo entre a torcida e o campo é uma de suas marcas. Em 2026, os Eucaliptos novamente recebem jogos que mobilizam a cidade. Do Vale do Rio Pardo, o gauchão segue a Serra Gaúcha. Caxias do Sul é um dos principais centros urbanos da Serra Gaúcha, com forte base industrial, identidade cultural própria e tradição esportiva consolidada. A cidade tem papel histórico no futebol do Rio Grande do Sul. Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias. Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história. Seguir sempre... O estilo de jogo, nosso estilo de jogo não tem uma coisa pré-definida, depende muito de perfil
do elenco e dos atletas com as suas características que vamos ter, né? Então já conseguimos ter várias conquistas com N situações diferentes, modelos diferentes. Eu acredito muito no que nós vamos ter em mãos para assim daí definirmos, né, uma melhor situação com as suas variações. O que eu considero que seja inegociável é a luta, a garra, né, a organização, a postura, né, agressiva, né, no bom sentido. Então acho que ter inteligência, uma mentalidade forte, saber entender os momentos de jogo. Então acho que essas coisas são os princípios inegociáveis que temos que ter. Eu acho que muito trabalho. Nosso torcedor, né, pode ter certeza que essa identificação aguerrida, né, esse espírito de luta, esse espírito nosso, né, eu acho que isso jamais será inegociável para que a gente possa dar para eles o máximo de alegria possível, né, e contribuição possível para a instituição e para esse nosso torcedor que nos apoia, que vem, que enfrenta chuva, sol, distâncias a serem percorridas. Então acho que isso aí é inegociável da minha parte também. Desportista e um bravo orador da O Estádio Centenário é um dos símbolos do futebol em Caxias do Sul, palco de campanhas marcantes no cenário estadual e nacional. O estádio recebeu jogos decisivos, clássicos regionais e grandes públicos. No Gauchão 2026, o Centenário volta a ser cenário de confrontos importantes. a longa e impávida senda da glória. Esporte Clube Juventude. A gente está num momento de reconstrução do elenco, que é algo habitual toda vez que uma equipe tem um ascenso ou um descenso, enfim. Existem saídas que são saídas, vamos dizer assim, que a gente controla e outras que a gente não controla, né? Mas o fato é que todo clube nessa situação passa por uma reformulação muito grande. Então o desafio que a gente tem agora nesse momento é de construir um elenco, tá? Mais até do que trabalhar em cima de uma base, vamos dizer assim, né? De algo que ficou, a gente vai ter que reconstruir um elenco, porque o número de saídas vai ser muito grande, o número de chegadas vai ser muito grande. Eu sei até que o Carpini, acho que no último momento, falou sobre aproveitar o trabalho e o legado, né? E para mim seria um prazer enorme, porque é um grande profissional, aproveitar o que ele deixou, mas a grande verdade é que em função do número de mudanças que a gente vai fazer, vai sobrar pouco espaço para que eu construa em cima de algo que já vinha sendo construído. Então, nesse primeiro momento, o nosso principal foco está nessa montagem do elenco. A gente precisa ser capaz de ser muito assertivo, porque a gente tem um cenário de pouco tempo até a apresentação e um cenário de pouco tempo até a estreia do estadual, que é um estadual denso em relação ao número de jogos e o número de dias, né? A gente praticamente vai jogar toda a primeira fase do estadual do dia 10 de janeiro até o 1º de fevereiro, né? Então é uma densidade grande de jogos e a gente já está há alguns dias aí trabalhando 24 horas por dia para tentar montar a melhor equipe possível dentro da nossa realidade, volto a dizer, para que a gente tenha uma equipe que seja muito competitiva e que represente dentro de campo os valores da instituição. nossas almas em festa saúda. Outro palco tradicional da cidade é o Estádio Alfredo Jaconi, Casa do Juventude. O estádio faz parte da história do futebol da Serra. Com arquibancadas próximas ao campo e ambiente intenso em dias de jogo, o Jaconi costuma oferecer confrontos de alta competitividade. Em 2026, volta a integrar o roteiro do campeonato. De muitas vitórias que a cidade em orgulho deixou. Juventude, um passado. Da Serra Gaúcha, o campeonato chega à capital do estado. Capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre é o principal centro político, econômico e esportivo do estado. A cidade concentra clubes históricos e tem um papel central na construção da identidade do futebol gaúcho. Grêmio Futebol Porto Alegrense.
principal missão dos treinadores nos clubes é ganhar. E não é só no Grêmio, em qualquer clube do mundo. O melhor aliado do treinador, do companheiro de viagem do treinador para ter sucesso e crescimento da carreira é a vitória. E nós sabemos que não foge à regra a nenhum. Essa pressão que nós sentimos é uma pressão que eu sinto desde os meus 11 anos, que jogava futebol, que cheguei ao futebol, e foi a partir daí até hoje com 64, portanto são 53 anos em contacto com o futebol e a saber exatamente quais são as regras do jogo. As regras do jogo é nós jogarmos sempre para ganhar. Claro que os contextos determinam aquilo. Se nós tivermos um bolso cheio, a nossa capacidade de ir ao mercado é diferente de ter um bolso meio cheio. Agora, temos é que, quando nós não temos muitos recursos, aquilo que é fundamental é nós sermos precisos na nossa abordagem e naquilo que queremos. E é isso que nós vamos ser, certamente. Pessoas extremamente experimentadas, com muita capacidade e com muito conhecimento do mercado, iremos fazer claramente aquilo que o clube necessita neste momento e o que é possível fazer neste momento. Agora, sempre com uma ideia por base. Queremos ganhar. E queremos ganhar com o melhor elenco possível. E é isso que nós vamos fazer. Se me disserem assim, mas nós, quando terminarmos o mercado, nós não poderíamos ter melhor. Podemos sempre ter melhor. Não há nenhum ser humano que esteja aqui nesta sala, certamente que nunca erre. Vamos falhar num ou no outro? Claro que vamos falhar. E pergunto, não temos direito a falhar? Temos direito a falhar. Agora, essa falha, nunca vocês poderão ter a certeza, nunca será uma falha por desleixo. Mas é uma falha porque o ser humano de vez em quando erra, ok? Mas nós vamos tentar fazer e dar o nosso melhor para termos um elenco forte, um elenco competente, para abordar todas as competições que temos pela frente. Sobre aquilo que é o estadual e aquilo que é o Brasileirão e a Copa e a Sul-Americana, tudo isso, nós vamos a todas e vamos a todas com um sentimento muito positivo. A Arena do Grêmio é outro grande palco de futebol de Porto Alegre. Inaugurado em 2012, consolidou-se como uma das estruturas mais modernas do país. No Gauchão, concentra jogos de alta audiência, forte presença de torcida e clima decisivo. Esporte Clube Internacional. Glória do desporto nacional, internacional, que eu vivo a Inter tem un buen plantel, ¿sí? Un buen time, ¿sí? Lo único que hay que fazer é tirar el 100% de cada uno, ¿tá? Va a ser un time forte mentalmente, físicamente, ¿sí? Prepararlos bien. En bons jogadores, você nombrou algunos, ¿sí? Después vamos a ver con la parte de scouting. Eu sou de falar só característica, não sou de falar que era un jogador, só característica de que eu acho que podemos melhorar un pouco mais el plantel, ¿sí? Mas estoy convencido que tenemos un gran time, por eso estoy aquí, y que podemos hacer un gran ano. O único hay que ser muy inteligente, pegar bien, ser preciso en la incorporación que hacemos y sin duda esto va a ser trabajo, ¿sí? Si esos jugadores tienen una buena base de trabajo y lo hacemos mentalmente fuerte, tenemos un time bom. Eu gosto primero jugadores humildes, jugadores con muchas ganas, ¿sí? Y jugadores que sepan dónde están, ¿tá? Están en los mejores equipos del mundo. Y cuando visten esta camisa y cuando entramos al CT y cuando entramos a nuestro campo, tenemos que dar el 100%. Esa es la característica fundamental. Humildad y venir a dar día a día el 100%. Después, cantidad de jugadores en un plantel, lo ideal, ¿sí?
Pueden ser 23, 24, 25, mas eu gosto de muito menino estar perto também, ¿sí? Vamos a intentar que la sub-20 esté perto a nós, e porque eu já estuve vendo, já estuvimos falando, e hay jogadores muito interessantes, ¿sí? Que necesitamos también deles, y así que por ahí va a estar el número, mas el día a día van a ser con más jugadores, porque yo tengo una metodología, una manera de trabajar que utilizo más jugadores también. O estádio Beira-Rio é um dos palcos mais emblemáticos do futebol brasileiro. Com estrutura moderna e histórico de grandes decisões, o estádio representa o protagonismo e tradição no gauchão. Em 2026, segue como um dos principais cenários do campeonato. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz. Segue uma cena de vitórias, colorado das glórias. Esporte Clube São José. Cor do céu do galve azul, São José de tradição. Muito feliz, né, de iniciar mais uma temporada. É um campeonato difícil, o gauchão. A gente conseguiu montar um grupo bem coeso, né? A gente ficou 1 mês, 2 meses aí, praticamente depois do nosso acerto, a gente ficou aí analisando todo dia o perfil dos jogadores, né? Casando com a característica do clube, né? De ser um time muito forte, um time que marca forte, um time que dentro de casa, né, é muito competitivo, busca a vitória a todo momento. Então a gente buscou dentro da característica do perfil do clube e perfil do atleta e perfil de equipe que a gente quis montar. Um time muito competitivo, eu acho que isso é a nossa marca, a principal marca, né? Um time que não desiste nunca, tanto jogando em casa quanto fora, sempre buscando o resultado, um time com muita entrega, muita dedicação, então o torcedor pode ter certeza que a gente vai dar o nosso melhor em todos os jogos aí. Porto Alegre também aparece no campeonato com o estádio Francisco Noveleto Neto, conhecido como Passo da Areia, Casa do São José. O estádio simboliza o futebol tradicional de bairro, com arquibancadas próximas e ambiente característico do futebol urbano. Resplandente pavilhão. Da capital, o campeonato segue para a região da Campanha. Guarani Futebol Clube. Vai, Guarani, prepara o campo, deixa... Bom, a pré-temporada é um momento de preparação, né, para a equipe. Um momento que os atletas vão conhecendo, vão chegando, vão conhecendo o clube, conhecendo a nossa forma de trabalhar, quem ainda não teve a oportunidade de trabalhar conosco, né, e aqui também no clube. É o momento da gente pôr em prática o que a gente planejou, né, esse início, né, dessa temporada, desde a de construção de elenco, né, do que a gente acredita e imagina que sempre a gente acaba usando, né, dentro da competição. A gente usa muito, né, fora, né, a parte física, essa parte técnica que é fundamental, né, de diversas situações de jogo, de estratégias, né, a gente eu costumo trabalhar já desde o primeiro dia, já as questões mesmo sendo em campos reduzidos, já algo já que a gente vai usar no campo maior depois dentro do jogo. Então dessa forma a gente, né, vai construindo, né, a equipe, né, passo a passo, juntamente, né, com a parte física que é fundamental, importante também nesse momento. A gente procura sempre ter um casamento, né, a parte física junto com a parte técnica, desde o aquecimento lá do professor Rafael, muitas vezes já trazendo algo já que a gente vai usar no trabalho principal depois ali, então já estimulando, né, os jogadores desde o aquecimento. Então é um ponto fundamental, importante, né, de suma importância para que a gente possa trabalhar, né, evoluir os jogadores, evoluir tecnicamente, fisicamente, também mentalmente, também dar esse princípio aí para que eles possam chegar no seu melhor aí dentro da competição.
Bagé está localizada na campanha gaúcha, próxima à fronteira com o Uruguai. Com forte identidade cultural e tradição esportiva, a cidade mantém relação histórica com o futebol do interior. Prepara o gambo, deixa a torcida chega. Estádio Antônio Magalhães Russell, conhecido como Estrela d'Alva. O estádio é a principal casa do futebol em Bagé. Tradicional no cenário estadual, já foi palco de campanhas históricas e confrontos decisivos. Em 2026, volta a integrar o roteiro do gaúcho. Guarani, 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 no peito uma paixão, da bola o coração de quem é Guarani, Guarani, Guarani. Da campanha, o gauchão vai pro litoral norte. Não sou um futebol clube. Bom, a expectativa sempre é boa de melhorar, né? Já fizemos um jogo muito bom com o Novo Hamburgo, né? Competitivo, conseguimos também resultados, que é importante, os atletas pegar ritmo de jogo, mais uma oportunidade agora para dar ritmo de jogo, né? Vendo uma pré-temporada e quanto mais jogar, melhor, né? Então a gente está bem satisfeito aí pelo rendimento dos atletas, pelos treinamentos e vamos dar continuidade ao trabalho. Primeiramente agradecer, né, Capão da Canoa pela oportunidade. Eu acho que é uma coisa importante também essa união da cidade com o clube, né? As oportunidades, os campos, né? Que a gente vem treinando aqui do Camponense e a outros campos também da região, né? Então isso é importante. Então a gente está bem satisfeito, muito feliz aí pela oportunidade de estar representando também Capão da Canoa. Capão da Canoa está localizada no litoral norte do Rio Grande do Sul e é uma das cidades mais conhecidas da região. Com o crescimento urbano acelerado e forte ligação com o esporte, o município passa a integrar o mapa do gauchão com sede administrativa de um dos clubes da competição. Do litoral norte, o gauchão volta para a região metropolitana. Esporte Clube Novo Hamburgo. Toda a pré-temporada ela tem coisas boas e coisas que a gente não consegue chegar próximo do ideal. Isso é normal, né? Então, assim, nós começamos com uma certa antecedência, mas com um grupo muito pequeno. E o grupo ainda está em construção, né? Ainda estão chegando jogadores, ainda vai chegar jogadores. Então, você tem um tempo, nós começamos em novembro, mas sem todos à disposição, né? E isso é normal, como eu falei, isso acontece sempre, tá? Os jogadores que chegarem agora vão ter aí menos de 20 dias, tá? Mas o importante é que dentro do planejamento, uma boa parte a gente tem conseguido fazer. A gente está muito contente com os jogadores que renovaram, a gente está muito contente com as contratações, embora foi um número pequeno, mas a gente tem certeza que contratamos bem. Isso gera confiança, né? Eu costumo sempre dizer, não importa o número que você tem, mas que sejam jogadores em que você tenha certeza que vai utilizar numa competição que é jogo quarta e domingo. Então, assim, de uma maneira geral, a gente está atingindo alguns objetivos, talvez na sua maioria, e aquelas situações que poderia ser melhor, a gente vai tentar nesses dias que faltam ainda corrigir, completar o grupo. Os amistosos ou os jogos treinos, eles servem também para dar ritmo, para dar entrosamento, né? Então, assim, apesar de ter coisas para melhorar e ainda não ser o ideal, pelo menos com relação aos atletas, ao treinamento dos atletas, a dedicação deles, eu estou muito satisfeito. Novo Hamburgo está localizada na região metropolitana de Porto Alegre e é um dos polos urbanos do Vale dos Sinos. Com tradição industrial e esportiva, o futebol faz parte da identidade da cidade.
O Estádio do Vale é o principal palco do futebol em Novo Hamburgo, com estrutura moderna, recebeu jogos importantes do Campeonato Gaúcho e competições nacionais. Em 2026, volta a ser cenário de partidas decisivas. Teu manto sagrado encastado em azul, nós saberemos honrar, porque somos Novo Hamburgo, nos enchemos de orgulho ao ver a torcida alegre a cantar. Darinoia, sempre vou te amar. Do Vale dos Sinos, o campeonato segue para o noroeste do estado. Esporte Clube São Luís. O futebol une a nossa gente, sempre na mesma emoção. Glorioso. Alô, amigos de Santa Maria, prazer estar falando com vocês. Aqui é Christian de Souza, treinador do São Luís de Juí. Nós estamos na nossa reta final de preparação para o Campeonato Gaúcho. Estamos trabalhando desde o dia 1º de dezembro. Fizemos uma renovação muito grande aqui do nosso grupo, da Série D deste ano que passou, do Campeonato Gaúcho do ano que passou. Optamos por uma renovação bastante significativa. Trouxemos um grupo que é uma mescla de jogadores mais experientes com jogadores mais jovens. Estamos satisfeitos com essa pré-temporada que durou em torno de 40 dias. Fizemos 2 amistosos oficiais, tivemos um rendimento satisfatório e a gente espera terminar nessa reta final aí de preparação sem lesão zero e com uma ideia de jogo já bastante marcante. A gente vai estrear contra o Caxias no domingo aqui na frente do nosso torcedor. O fator casa para o São Luís ele é sempre muito importante e a gente espera fazer valer na prática. Campeonato extremamente difícil. Na segunda rodada já vamos aí a Santa Maria, que é um orgulho para nós, né? Participar da volta do Inter de Santa Maria ao Gauchão, fazendo a estreia do jogo em casa do Inter Santa Maria. A gente sabe da história do Inter Santa Maria, sabe da grandeza do clube, da torcida, da importância da cidade no cenário do futebol gaúcho. E a gente vai aí para brigar, lutar dentro de campo. Esperamos ser muito bem tratados fora e que a disputa fique dentro das 4 linhas. Desejo ao pessoal de Santa Maria, no qual tenho bastante ligação, tenho parentes, familiares morando em Santa Maria, passava muitas férias em Santa Maria e na região, em Dona Francisca também. Espero que seja um grande gauchão para vocês e que tanto São Luís como Inter Santa Maria alcancem os seus objetivos. E Juí está localizada na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Reconhecida pela diversidade cultural e forte ligação comunitária, a cidade mantém tradição no futebol estadual. Clube do meu coração, e Juí, terra das etnias. O estádio 19 de outubro é o principal palco do futebol em Juí. Tradicional no interior, já foi cenário de campanhas marcantes e jogos decisivos. Em 2026, volta a receber partidas do Gauchão. Avante, alvirrubro guerreiro, a nossa torcida inflama. Encerrando o roteiro, o campeonato chega ao norte do estado. Ipiranga Futebol Clube. O Ipiranga surgiu para a vida, com a missão. Acho que foi uma boa movimentação, enfrentar uma equipe organizada e qualificada igual o Sub-20 da Chapecoense. Deu pra gente fazer alguns testes, trabalhar todos os atletas do grupo, dar oportunidade para todo mundo de jogar. Foi uma equipe que jogou a primeira parte, a segunda equipe jogou na segunda parte, então deu pra gente dar rodagem, dar carga de trabalho para todo mundo. A gente sabe que a gente está com o peso da pré-temporada, então os atletas estão um pouco desgastados, então ainda não conseguem render no máximo, mas acho que foi uma boa movimentação. A gente conseguiu ter uma boa atuação e é importante sair com o resultado positivo. Não, na real, hoje a gente já utilizou uma formatação de jogo, mas a gente achou prudente controlar a carga de trabalho, principalmente pela semana pesada de treinamento que a gente teve.
né? A gente acabou fechando a semana hoje, né? Nós estamos fazendo a semana quebrada, amanhã amanhã é a segunda folga da pré-temporada. Então, na segunda-feira, provavelmente a gente vem utilizar todos os atletas novamente. Ainda a gente não definiu o planejamento em relação a tempo que a gente vai utilizar de cada atleta dentro de campo, mas é importante que a gente consiga utilizar essas movimentações para testar situações pontuais para que a gente venha utilizar no Campeonato Gaúcho. Quer na paz, quer na luta, bem-vindas as vitórias da Erechim está localizada no norte do Rio Grande do Sul e é um dos principais centros urbanos do Alto Uruguai, com forte identidade regional e o futebol ocupa papel relevante na vida da cidade. O Colosso da Lagoa é um dos estádios mais tradicionais do interior gaúcho. Casa do Ipiranga recebeu campanhas históricas, jogos nacionais e grandes públicos. Em 2026, mais uma vez, integra o cenário do campeonato. do esplendor e a riqueza sem par. E no campo se vêem promissoras as defesas e o ataque que avança. Então, gostou? Veio até aqui? Dá aquela moral, deixa teu like, te inscreve no canal, é de graça. Ativa o sininho de notificações, comenta e compartilha porque tu pode ganhar prêmio. Galera, vai começar o Gauchão começou. Então agora não tem mais jeito. Que vençam os melhores, né? Que estejam em campo as melhores equipes, que estejam, né, na frente da tabela os melhores. Aqueles, né, que por acaso acham que o nosso trabalho não é um trabalho que é bem feito, não tem problema. Nós vamos continuar torcendo. A gente sempre vai amar o Internacional de Santa Maria, porque a gente não é o entorno. A gente é a alma do alvirrubro. Então, aquele abraço e até a próxima!